Today, people, I'm going to talk to you about something very important. A matéria de hoje é pronomes. Pronomes do sujeito, pronomes do objeto, pronomes e uma questão específica onde é abordado os pronomes. E aí vocês vão entender. Vou começar aqui com subject of the sentence, que é o sujeito da sentença. Como identificar o sujeito da sentença? Vou dar um exemplo aqui. This is a grammar point about subject pronouns. É os pronomes do sujeito. Marcus is my teacher. He is my teacher. Vamos supor que eu tenho ali um nome, né? I have a name. Marcus is my teacher. Daí eu quero substituir esse nome por um pronome. Qual é o pronome que substitui ele, uma pessoa, né? O nome de um homem. He is my teacher. He substitui um nome próprio masculino. Vamos observar o segundo exemplo aqui. Jane and Anne are sisters. Jane and Anne são duas pessoas. Jane e Anna são sisters, são irmãs. Eu quero substituir, então, os pronomes do sujeito, Jane and Anne, Jane e Anna. Eu vou substituir por they. They são eles ou elas. Lembrando que they, ele é usado para substituir nomes masculinos e femininos, eles ou elas. Então, é adaptável, né? Não tem diferença de gênero. They are sisters. Eles, elas, no caso aqui é feminino, elas são irmãs. Poderia ser eles também. Paul and John. Paul and John are brothers. They are brothers. Eu posso substituir dois nomes por they e obter também they are brothers para eles. The next one. Marcus and I are from Brazil. Two people in this case. Eu tenho duas pessoas, né? Fulano e eu. Uma pessoa e eu são do Brasil. Eu tenho duas pessoas. Nesse caso, o que substitui fulano e eu, né? Mary and I, Marcus and I. O que vai substituir isso é we. We are from Brazil. Nós somos do Brasil. Qual é o pronome que substitui eu e mais alguma pessoa? É we, nós. Ok? Então, Marcus and I, we. We are from Brazil. Nós somos do Brasil. You and Jane are good students. Você e a fulana. Você e a Jane. You and Jane are good students. Eu posso usar você e quaisquer outras pessoas. E eu vou substituir isso por you. You are good students. Vocês são bons alunos. You and Jane. You are. Aqui tem uma lista para você. Subject and verb and the complement. Essa é uma estrutura da formação da frase, tá? Sujeito he is a teacher. Ele é um professor. Jane and Anna, que é they, são elas. They are teachers. They are sisters. They are teachers. Faltando o S aqui, mas deveria ter um S. E aí é o plural, no caso, né? Jane and Anna vai formar they are sisters. Agora vamos para o my house. Eu vou entender esse pronome my house, minha casa. Aqui embaixo, my house é minha casa. É um objeto, é uma coisa, portanto não é pessoa. Nesse caso, o que substitui esse nome por um pronome? Qual seria o pronome? O pronome é it. Lembrar você de que esse it, vamos entender esse it, ele é um pronome no singular, que substitui um objeto, um lugar, né? Uma coisa que não é pessoa. Então, my house, minha casa, é um lugar, tá? É uma coisa. My house is big. Minha casa é grande. It is big. Ela é grande, né? My house é ela. It is big. Ela é grande. Então, aqui nesse quadro, eu consigo visualizar muito claramente, tá? Como que fica a sistemática, né, do sujeito quando substituído um pronome, né, quando eu tenho um substantivo próprio, né, uma pessoa, um nome, e vou substituir por um pronome. Então, he substitui o pronome ele para a pessoa do sexo masculino, o they substitui o plural, duas pessoas, sejam gênero qualquer, eles, elas.
It substitui uma coisa, um objeto. Por exemplo, eu vou falar de the pen, a caneta. Eu vou usar it também. It is blue. Ela é azul. Então, esse it, ele pode se referir a the dog, the house, the pen, the computer. Qualquer objeto vai ser referido no singular como it, tá? Agora, vale lembrar também para o plural, que é they também. Olha aqui mais exemplos. Nós temos agora, now try to unscramble the sentences. Eu tenho que colocar essa sentença na forma correta para você entender mesmo, né? Para nós entendermos o funcionamento de sujeito, verbo, complemento. Subject, verb and complement. Paul é he, é ele. Paul likes old music. Aí nós temos mais um exemplo como my house, que no caso poderia ser it, né? Ela, it. My house is big. My house is big. It is big, poderia ser it também. Aí eu tenho they play soccer. Eles jogam futebol, pode ser elas também. They play soccer pode se referir a mulher também. And that's it. Agora, dentro de uma questão, como que fica isso em uma questão de, vamos pensar aqui, uma questão onde vai se referir, eu vou precisar entender esse pronome do sujeito, a quem se refere. Então, essa é uma questão que eu gostaria de falar muito, explicar, é uma questão que é abordada da seguinte maneira. Foi falado lá no texto um substantivo no plural ou no singular, e agora eu resolvi modificar. Eu resolvi não me referir ao nome, ao substantivo em si, à palavra, e sim ao pronome esse que a gente acabou de estudar, que é I, you, he, she, it, we, they. Eu quero falar pronome e não nome. Então, olha só essa questão que aparece muito e que os estudantes confundem. The pronoun they highlighted in the text refers to which of the alternatives? O pronome they, que pode ser eles ou elas, grifado dentro do texto, refere-se a qual das alternativas? O que você vai fazer nesse caso? Eu vou te falar. Você vai olhar no parágrafo e tentar buscar a informação um pouquinho antes. Então, eu vou ler aqui esse parágrafo, tá? Essa é uma questão que cai? É uma questão que cai dessa maneira, desse modo que está aqui. Começa aqui. Most teachers would agree that it's important that students remember much of what they read. Yet, one of the most common sights on high school and university campuses across the land is that of students reading textbooks, yellow marker in hand, highlighting pertinent passages which often end up including most of the page. Eu vou agora parar ali na linha 4, na palavra page. Vou voltar com vocês. A maioria dos professores, eu estou na primeira linha, traduzindo com você. A maioria dos professores concordaria. Tá, most, maioria, teachers, professores. Would agree, concordaria. Eu coloco esse agree, verbo, concordar, e coloco esse would antes dele para conjugar o agree, né, no condicional. Concordaria que é importante que os alunos se lembrem muito do que eles leem. Ok? Would agree, concordariam. That it is, que é. Important that students, importante que os alunos. Remember much of what they read. Lembrem-se muito do que eles leem. Read, leem. Agora, ainda na primeira linha. Yet, one of the most common sights. Sendo assim, né? Assim, uma das vistas mais comuns, eu tenho um sintagma nominal aqui. Assim, uma das. Entrando na segunda linha. Mais comuns vistas. Uma das vistas mais comuns. O que esses sites? Uma das visões, vistas, né? Da visualização mais comuns no ensino médio, ou high school, e universidade. Agora eu tenho o sintagma nominal aqui, então eu vou falar assim. Uma das vistas mais comuns nos campos universitários e de ensino médio, eu vou traduzir primeiro campuses, ao redor da terra, across the land, é a de que
é a de alunos lendo textos, né? Livros em textos. Esse textbooks são livros que contêm textos, que contêm leitura. Yellow marker in hand. Yellow marker in hand, que é o marcador de texto na mão, né? O marca-texto na mão. Yellow marker in hand. Highlighting, né? Grifando, marcando passagens pertinentes, as quais frequentemente acabam incluindo a maioria da página, né? Então tá falando que marcador na mão e quase marcando tudo. Continuando aí, later in the semester, mais tarde no semestre, para preparar para os exames deles, os alunos batem com os livros de texto novamente. Eles batem com os artigos, né? Os textos acadêmicos. Esse hit é o verbo bater, dão de encontro, batem com os textos, os livros em textos novamente, relendo os blocos amarelos do texto. Quer dizer, eles vão revisar os textbooks novamente e vão procurar dar mais atenção para onde eles marcaram com o marcador de texto amarelo. Studies, vamos lá. Estudos têm mostrado, studies have shown, os estudos têm mostrado que marcar, vamos lá, lendo em inglês essa partinha aí a seguir desde o later. Later in the semester, to prepare for their exams, students hit the textbooks again, rereading the yellow blocks of text. Studies have shown that highlighting and rereading text is among the least effective ways for students to remember the content of what they have read. Eu vou parar aí no read, ok? Vou voltar na tradução 1, 2, 3, 4, quarta linha. Mais tarde no semestre, later in the semester, para preparar para seus exames, os alunos batem com os textos, novamente, os textos dos livros, relendo a parte, né, os blocos amarelos do texto. Os estudos têm mostrado que marcar e reler o texto está entre os modos menos efetivos, the least effective ways, os modos menos efetivos para que os alunos se lembrem do conteúdo do que eles têm lido. A pergunta é, what's the meaning of they? Qual o significado de they dentro do texto? Que eles têm lido, quem são eles? Aí vai vir como alternativa. Studies, os estudos. Highlighting and rereading text, reler e o ato de reler e marcar em amarelo, né? O texto de releitura e marcação de amarelo. The least effective ways, os modos menos efetivos. Students, os estudantes. Content, conteúdo. Bom, vamos voltar aí. Primeira coisa que você tem que lembrar é que esse they refere-se a algo que foi citado dentro do texto no plural. Com essa prerrogativa de que tem que ser uma palavra referida na linha, ou uma frase anterior, ou dentro ali no mesmo conteúdo, no plural, eu já elimino algumas questões. Então, quais questões alternativas eu devo eliminar sabendo dessa regra? Eu já vou eliminar a segunda alternativa, a letra B, highlighting and rereading text, porque está no singular. O texto relido e marcado em marca-texto. Não, eu não vou poder achar que a segunda seria possível. Não, porque ela está no singular. Se ela estivesse no plural, ela estaria texts, mas ela não está no plural. Então, eu já eliminei a letra B. Já eliminei também a última, content, que é conteúdo. Também está no singular. Para se referir a B e a última alternativa, que é a E, A, B, C, D, E. A E e a B e a E, eu vou eliminar porque elas estão no singular. Qual seria o pronome que iria substituir essas duas? It. Não é it. Então, eu já eliminei a B e a última, que ficou para mim. Estudos, os modos menos efetivos ou alunos. Você vai voltar na frase, volta na frase. Studies have shown that highlighting and reading text is among the least effective ways. Bom, ou vai ser studies, ou vai ser least effective ways, ou vai ser students. Traduz, tenta traduzir, readaptar ali, né? Colocando de volta aquela palavra aonde você tem a palavra they.
Estudos têm mostrado que grifar e reler o texto, né, ou o texto relido e remarcado, está entre os modos menos efetivos para os alunos lembrarem-se do conteúdo do que eles têm lido. O quê? Do que os estudos têm lido, do que os modos menos efetivos têm lido, have read? Não, do que eles têm lido. Quem são eles? Quem são eles? Ainda na mesma linha, ainda na mesma frase, você tem condições de encontrar e substituir esse pronome, entender que esse nome foi substituído por um pronome, que esse students, que é um substantivo, né, no plural, um nome no plural, pode ser substituído por they, que é plural, é eles ou elas, usado para objetos, animais, pessoas, no gênero feminino ou masculino, ambos. Então, eu já descobri que students é they. Pronto. E já tenho aí uma manha que eu passei para você, que é de você eliminar, com certeza, aqueles que estão no singular, que é o segundo, a letra B, e a última letra E, que é content, que estão no singular, e o pronome que iria substituir aqui seria it, e não é, e também não faz sentido. Continuando a leitura. A far better technique is for students to quiz themselves. Uma técnica muito melhor ainda, né? Uma técnica de longe melhor, é para que os alunos se questionem a si mesmos. In one study, students who read a text once and then tried to recall it on 3 occasions scored 50% higher on exams than students who read the text and then reread it 3 times. Em um estudo, os alunos que leram um texto uma vez e então tentaram relembrá-lo em 3 ocasiões, marcaram 50% mais alto nos exames do que os alunos que leram o texto e então releram ele 3 vezes, ok? Reread it. Releram ele. O it aí refere-se a quê? Né? No caso aí, in one study, try to recall. Recall it é o texto, né? É a primeira palavrinha lá, text. Who read a text. Esse it refere-se ao text. Que o releram 3 vezes. And yet, many teachers persist in encouraging or at least not discouraging the techniques that science has proven to be wrong. E, sendo assim, muitos professores persistem em encorajar, ou pelo menos em não desencorajar as técnicas que a ciência já provou, né? Estar ou ser errada. That's it. Então, hoje a técnica que eu dei para você é de como fazer a leitura de um texto aonde eles perguntam a você a qual palavra se refere o pronome grifado dentro do texto. Nesse caso aqui, era um pronome do sujeito, ou seja, uma palavra que substitui um nome, né? Um nome. Por exemplo, the books, the students, the studies, the contents, the computers, John and Mary, ok? The girls. Então, é um pronome que foi citado no plural. Essa é a dica que eu tenho para você hoje. Procure ver o plural. Procure ver o plural e busque por ele. That's it for today. Subject pronouns.